Salmo 8 é o texto dessa manhã que será exposto com a graça do Senhor. Salmo 8. Assim diz o Senhor nosso Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. A pergunta 9 do breve catecismo de Westminster, o nosso catecismo, um deles, diz assim: qual é a obra da criação? Qual é a obra da criação? E a resposta é esta: a obra da criação é aquela pela qual Deus criou todas as coisas do nada, pela palavra do seu poder, no espaço de 6 dias, e tudo era muito bom. Essa é a teologia do nosso catecismo, que afirma que tudo foi criado pelo Senhor nosso Deus, que as coisas não surgiram, até porque isso é ilógico, do nada, sem alguém para assim as criarem. Na verdade, Deus fez tudo do nada, de fato, mas teve um Criador, teve alguém para assim criar essas coisas. E o catecismo declara que isso foi feito pela palavra do seu poder, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 1. Deus, pela sua palavra, e a Bíblia vai reafirmar isso outras vezes, como em Hebreus capítulo 1, ele criou todas as coisas. Perceba que também o catecismo ele é preciso em afirmar que isso tudo foi feito no espaço de 6 dias. Literalmente falando. Nós não cremos que ali é uma linguagem simbólica, como se o autor, Moisés, estivesse apenas aqui de forma figurada, expressando sobre o tempo em que Deus fez todas as coisas. Não cremos nisso. Não cremos nisso de acordo com o próprio texto de Gênesis. Não cremos nisso por causa também de Êxodo capítulo 20. Quando lá em Êxodo 20, nós vemos que uma das razões apresentadas para se guardar o 7º dia foi porque Deus fez todas as coisas no espaço de 6 dias. E também o nosso catecismo declara, de acordo com Gênesis, que tudo que Deus fez era bom, era muito bom. Deus fez todas as coisas de forma perfeita. Na criação original, não havia pecado, não havia maldade. A criação não se encontrava numa condição caída, não, de forma, pelo contrário. Mas feita com um propósito, estava cumprindo esse propósito de exaltar o nome do Criador, de revelar o Criador, de manifestar a sua glória. Cada coisa criada, cada elemento, tudo que Deus fez, sem exceção, com o seu fim específico, mas tudo unido para glorificar o nome do Criador.
Esses últimos dias, nós estudamos lá em casa essa pergunta. Na verdade, nós estamos vendo o breve catecismo novamente, desde o começo, nosso culto doméstico. E recentemente passamos pela pergunta de número 9, e ficamos alguns dias nessa pergunta, nessa resposta, trabalhando isso com as crianças. E veja, a razão de eu estar pregando esse salmo essa manhã aqui é também isso, também por causa disso. Por esses dias estar me debruçando sobre esse assunto com a minha família, mas também pelo fato de que nós precisamos aprender os salmos. Lembram disso? Nós temos a obrigação de aprender a teologia, o ensino dos salmos, para cantarmos ao Senhor com maior entendimento. E outra razão também é porque nesse salmo, Salmo 8, ele toca em algumas questões, especialmente no versículo 2, que tem sido abordado em nossos dias de maneira equivocada. Por tudo isso, nessa manhã nós ouviremos, meus irmãos, que à luz desse Salmo 8, nós somos convocados, sim, você que é criatura de Deus, sobretudo você que é redimido pelo sangue do Cordeiro, você e eu, nós somos convocados a louvar ao majestoso nome de Yahvé, o Deus Criador, pela sua obra da criação. Vou repetir. Nós somos convocados a louvar ao majestoso, ao magnífico nome de Yahvé, do Deus Aliança, pela sua obra da criação. Observe novamente o texto a partir do versículo 1, o versículo 1 na verdade. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Deixa eu dar o contexto para você com relação a esse salmo, onde ele está aqui inserido no livro, no Saltério. Antes desse salmo, do Salmo 8, nós temos um bloco aqui que vai do Salmo 3 ao Salmo 7, que é uma sequência assim chamada de salmos de lamento. Você deve lembrar que o Salmo 1 e o Salmo 2 são essa base do Saltério, serve como esse fundamento do Saltério. O Salmo 1 que fala da lei de Deus, e o Salmo 2 que fala do reinado do mediador, do reinado do Messias. E na sequência, dos Salmos 3 a 7, nós temos salmos que vão especialmente focar no lamento de Davi, no lamento como um todo do povo da aliança, se queixando a Deus, expondo as suas queixas para o Senhor por causa dos seus inimigos. Em cada um desses salmos, do 3 ao 7, há ali, em algum momento você encontra uma adoração, um louvor prestado a Deus. Como assim, pastor? O salmo inteiro não é? De fato o salmo inteiro é, mas eu digo com relação aos versos. Em termos de ênfase, há momentos em que alguns versos, eles são enfáticos em bendizer, em adorar ao Senhor Deus. Em outras palavras, o lamento que é assim demonstrado nesses salmos, ele é sempre feito com esperança de que Deus há de redimir, de que Deus há de ouvir a oração. Veja isso um pouco antes, no Salmo 7, no final do Salmo 7, aí próximo ao Salmo 8, no final do Salmo 7, verso 17, veja. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Percebe? Mesmo depois de lamentar ao Senhor, ele expõe esperança, ele demonstra confiança no Senhor Deus, e ele demonstra isso exaltando o nome do Senhor e cantando louvores a Ele. Esses salmos, meus irmãos, do 3 ao 7, normalmente eles começam com lamento e eles terminam com adoração, diferente do que ocorre no Salmo 8. Porque o Salmo 8, se você bem observou, e se você é atento e conhece esse salmo, pelo menos em alguma medida, você já deve ter percebido que ele começa e termina com adoração. Mesmo assim, mesmo ele começando com adoração e terminando com adoração, o Salmo 8, alguns comentaristas entendem que esse Salmo 8, ele ainda está vinculado a esse contexto, a essa ideia, o pano de fundo de lamento. Aliás, há comentaristas que defendem que esse salmo ele foi composto por Davi
logo após, ou naquele contexto da sua batalha com o gigante Golias. Então o Salmo 8 aqui, que também é uma outra canção do rei Davi, por mais que ele não expresse de maneira semelhante no seu corpo, na sua estrutura, lamento, a semelhança dos demais, dos anteriores, do 3 ao 7, o pano de fundo, pelo menos para alguns comentaristas, é de que essa ideia também está presente. Vou colocar isso de outra maneira. Esse salmo aqui, o povo de Deus é chamado a adorar o Senhor e olhar para a obra da sua criação, para os seus grandes feitos, em momentos de tristeza, em momentos de dificuldade. E quando observar o tamanho da criação, as obras de Deus, e mais do que isso, o próprio Senhor, a sua majestade, exaltar o seu nome no meio da aflição, no meio do lamento. Sim, o Salmo aqui celebra a grande obra criativa de Deus. E o salmista usa essa celebração da glória e do poder de Deus como uma forma de construir confiança em Deus. Isto é, a confiança ela é fundamentada e ela é fortalecida no fato de que Deus criou todas as coisas e sustenta tudo pela palavra do seu poder. Agora note a estrutura do Salmo, para você ter ainda maior conhecimento também desse cântico aqui, a sua estrutura. O começo dele, observe o Salmo aí, e as explosões de louvor do Salmo 8 são impulsionadas por Davi, contemplando aqui, meus irmãos, dois pares de contrastes radicais. Então vamos lá, o verso 1 e o verso 9, nós temos aqui adoração. No caso do verso 1, um louvor introdutório. Salmo 8, verso 1, um louvor introdutório. E no verso 9, Salmo 8, verso 9, você tem um louvor conclusivo. Nos dois extremos do Salmo, um louvor introdutório e um louvor conclusivo. E aí, você depois tem aqui dois pares de contraste radical. Como assim? Observe. No versículo 2 ao versículo 8, são esses dois pares de contraste radical. Primeiro, versículo 2. Aqui existe no versículo 2 um contraste entre a natureza dos filhos em relação aos infiéis. Então, o primeiro contraste radical está no versículo 2, só o versículo 2. Os filhos são contrastados, os filhos da aliança, com os infiéis. E no outro bloco, o bloco maior, mais extenso, do versículo 3 ao versículo 8, entre a revelação geral, por si só, e a revelação especial, que é desvendada. Há também esse contraste aqui, do verso 3 ao verso 8. E para você ainda ter maior entendimento sobre a profundidade desse salmo, no meio dele, que aqui você observa o versículo 4 e 5, o meio, aqui o centro do salmo, você tem a figura do homem como a coroa da criação. Começo e final do salmo exaltando a Deus, especialmente pela obra da criação. E no meio do salmo, no centro do salmo, a coroa da criação aqui recebe destaque como a criação mais especial do Criador. Note o título agora. O título, depois de ver a estrutura, vamos aqui ver o título. Observe o título, que se encontra no original hebraico. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo de Davi. Meus irmãos, aqui tudo indica, a expressão aqui usada, os lagares, tem a ver com o tipo de música ou de canto que acompanha o salmo. É uma referência, provavelmente, ao estilo musical específico. O tipo de instrumento seria utilizado, a melodia, mais precisamente, seria ali acompanhado, no caso, a letra é acompanhada dessa melodia. A palavra
lagares aqui, e esse é o entendimento também geral de comentaristas, deriva da palavra hebraica que significa lagar, onde as uvas eram pisadas para fazer vinho. Interessante que Agostinho, comentando esse texto, ele aplica isso, ele correlaciona isso à pessoa de Cristo, à sua obra. Uma vez que você está tendo uma menção aqui, a questão do lagar, ao espremer das uvas. Pensando aqui, ligando isso ao sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Ele faz essa conexão aqui. E meus irmãos, essa interpretação, ela se alinha com o contexto de louvor e alegria que é comum nos salmos. Digo, com relação ao fato de que esse salmo tem como foco principal nos chamar a nos alegrarmos no nosso Deus como nosso Criador. Veja o versículo 1. Como é que o salmista inicia? Aqui no versículo 1. Ele diz: ó Senhor, Senhor nosso. O nome, você sabe, não sabe? Você sabe que nome é este aqui no original hebraico. Mesmo que você não conheça hebraico, você já ouviu isso tantas vezes nessa igreja que eu espero que você tenha de cor isso. É uma clara referência ao nome pactual do Senhor nosso Deus. O nome de Yahvé está sendo aqui citado por Davi. É a Yahvé, é o Deus da aliança, aquele que se revelou a Moisés lá na sarça ardente. É a este Senhor que Davi louva. E o uso do nome pactual aqui de Deus evidencia a sua grandeza, a sua majestade, a sua glória se revela aqui no nome que ele se revelou ao seu povo. Além disso, note algo importantíssimo no versículo 1. Perceba que o salmista, ele não começa como normalmente acontece em outros contextos, primeiramente apresentando as razões, para só então depois exaltar o nome do Senhor. Não, ele já começa, e essa é a ideia, rompendo em louvor. Só então depois ele fala as razões, ele mostra os motivos pelos quais Deus deve ser adorado. Ele já começa assim, com um rompante. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Já é a sua atitude, a sua disposição é exaltar o nome do Senhor. A ideia, meus irmãos, é que ele está tão tomado assim de gratidão, de alegria no coração, cheio da glória de Deus e assim estupefato diante da sua majestade, da criação, que ele não pode começar de uma outra maneira. Faltam palavras para ele, inclusive, que não seja adorar a Deus. Começar já assim, exaltando o seu nome, bendizendo ao Senhor. Mas perceba também que logo em seguida que ele fala, que ele cita o nome do Senhor, o seu nome pactual, ele usa a expressão Senhor nosso. Senhor nosso. Ou seja, aqui Davi ele faz referência à condescendência divina. Esse Deus que é super exaltado, que é majestoso, que o seu nome ele é glorificado, é magnificado em toda a terra, que toda a criação lhe rende adoração. Esse Deus é o nosso Deus. Ele está em comunhão conosco. Ele se relaciona com o seu povo. Em outras palavras, ele não está distante. Mas nós temos comunhão com ele, de tal maneira que nós podemos afirmar que ele é o nosso Deus. Ele é o meu Deus. Ele é o seu Deus. Se estamos em Cristo, podemos afirmar, ele é o nosso Deus. E observe como isso conduz, meus irmãos, a cada um de nós e alimenta em nossos corações o desejo por ter ainda maior comunhão com o nosso Deus. Você serve ao Deus Todo-Poderoso, que estabeleceu com você um pacto, uma aliança de graça. E esse Deus permite ser chamado por você.
de seu Deus. De seu Deus. Que profunda comunhão. Como não alimentar essa comunhão diariamente? Inclusive, cantando louvores ao seu nome. Nesse versículo primeiro, meus irmãos, também aprendemos que Davi, aqui, somente Davi, ele reconhece que toda a terra pertence ao Senhor, o que mostra a abrangência do seu reinado. Lembre-se do contexto. Davi está escrevendo isso daqui num período ali onde Deus se revelou especialmente a um grupo específico, a um povo específico, a descendência de Abraão, a Abraão e a sua descendência. Quando o salmista declara que o nome do Senhor é magnífico em toda a terra, o que ele está dizendo também é: tu governas não somente sobre Jerusalém, não apenas sobre Israel, não somente nesse pedacinho de terra aqui na Palestina, não! O Senhor governa sobre toda a terra. Não há uma nação, não há um povo, por mais rebelde que seja, não há nada na criação, nem os mares, nada, nem os animais, nada, que não estejam debaixo do teu domínio. O teu reinado se estende sobre toda a criação. Toda a criação. Isso nos lembra, meus irmãos, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, quando o cântico entoado ao Senhor, naquele texto, expressa essa ideia. Lá para Isaías capítulo 6, sem desmarcar o Salmo 8, Isaías 6. Veja. A partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Não apenas Israel, não apenas o seu trono em Jerusalém, no templo, não. Toda a terra, toda a criação está cheia da sua glória. E a imagem descrita em Isaías capítulo 6 é o contraste entre o rei eterno, imortal, com o rei humano. Enquanto reis perecem, enquanto reis humanos, eles adoecem e morrem, ou morrem em batalhas, enfim, o seu reinado não dura para sempre, e eles são limitados não apenas pelo tempo, mas também a um contexto, a um local específico. O domínio de Deus é extensivo a toda a criação e é para todo o sempre. Todo sempre. É com esse entendimento na sua mente que Davi exalta a Deus aqui também. No Salmo 8. Aqui nós contemplamos, juntamente com o salmista Davi, a majestade divina em cada elemento da criação. O mesmo ensino do Salmo 19. Sem desmarcar o Salmo 8, vá para o Salmo 19. O Salmo 19, o início dele. Salmo este nós cantamos tantas vezes aqui em nossa igreja. Salmo 19, verso 1 ao verso 6. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discurso ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai de seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia na extremidade dos céus, e até a outra vai ao seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Toda a criação dá
glória a Deus. Ou, colocando de outra maneira, Deus manifesta a sua glória em cada elemento, em cada parte, em cada coisa criada por suas mãos. O verso 1 do Salmo 8, meus irmãos, também é um eco de Gênesis capítulo 1. E antes de citar o texto, veja, eu preciso chamar a sua atenção para isso. Como o saltério, como disseram outros homens na história da igreja, ele é uma mini Bíblia. E que nele, no saltério inteiro, nós temos várias e várias citações de outras passagens da palavra de Deus, de forma mais direta ou indireta. Tudo que você encontra, todos os temas, todas as doutrinas principais, sem exceção, no restante da Bíblia, você encontra no saltério. Criação, providência, redenção, consumação, tudo que se refere ao essencial, ao mais importante, está presente no saltério. De tal maneira que nós podemos dizer que quando cantamos os salmos, cantamos toda a Bíblia. Toda a Bíblia é cantada quando cantamos o salmo, e aqui não é diferente. Quando cantamos o Salmo 8, nós estamos também cantando Gênesis 1. Veja Gênesis 1, versículo 2. Gênesis 1, versículo 2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A esse mundo escuro, úmido e vazio, Deus trouxe luz, terra e plantas, assim como animais e o homem, para transformá-lo e enchê-lo. Essa terra, meus irmãos, é o interesse especial de Deus na criação, e toda essa criação deve proclamar louvor ao seu grande Deus. Esse louvor a Deus reconhece uma glória que transcende não só a terra, mas também o céu, como diz a parte B do versículo 1, pois expuseste nos céus a tua majestade. Este é aquele que no princípio criou os céus e a terra. A sua glória não está confinada a essa área da criação. Ele é o Deus eterno e a sua glória é infinita. Como é que você consegue contemplar isso? Calvino diz que os homens caídos antes seriam alcançados pela mão do Senhor, pela ação do Santo Espírito em suas vidas. Uma vez que estão mortos em seus delitos e pecados, eles são como um cego, andando por um grande teatro, belíssimo teatro, mas que não conseguem contemplar a glória, a beleza daquele local. Esse é o estado em que você se encontra, que você não conhece a Cristo ainda. Você olha para a criação, você olha para toda essa belíssima criação que Deus fez, mas você não consegue enxergar a beleza do Criador, a sua majestade. É verdade que há ímpios que em alguma medida conseguem reconhecer a existência de alguém, de que houve alguém ali por trás fazendo essas coisas. Mas eles param aí. Não terão relação pessoal, comunhão pessoal com esse Criador por meio do seu Filho. Não demonstrarão amor para com Ele, para a sua glória, de forma nenhuma. É somente por meio dos olhos da fé que nós podemos enxergar a mão do Senhor e a sua glória em toda a terra. Em toda a terra. Percebe a importância de você ensinar aos seus filhos sobre isso? De aproveitar cada oportunidade. Lembra de quando Deus fez isso com Abraão? Ele manda o seu servo olhar para os céus, e quando contemplasse ali as estrelas, através daquela ilustração, Deus estava ensinando a Abraão
fortalecendo a sua fé e se revelando cada vez mais ao seu servo. A semelhança disso, é o que queremos fazer com nossos filhos. Apontar para a criação, mostrar a criação para eles e dizer: vejam, meus filhos, quem fez isso foi o nosso Criador. Quem criou todas as coisas foi o nosso Deus, o Senhor nosso. Foi Ele quem fez tudo isso. E hoje essas coisas só estão de pé, elas só estão sendo sustentadas porque Deus as mantém. Não, meu filho, não. O sol, ele não nasce pela manhã como se fosse uma corda no relógio que alguém deu e está lá funcionando automaticamente. Não, a providência de Deus faz com que ele nasça a cada manhã. Assim o é com a posição da lua, assim o é com toda a criação. Ele fez tudo e ele mantém todas as coisas. Como nós podemos, meus irmãos, ensinar, aprender e ensinar bastante nossos filhos e demais conhecidos por meio da criação divina. E assim termos nosso coração alegre e fortalecido no Senhor. Agora, eu quero que você observe o versículo 2. Versículo 2. E já perceba logo de cara aí na leitura um contraste entre o versículo 2 e o versículo 1. O versículo 2 diz assim: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos seus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Qual é o primeiro contraste? O primeiro contraste é entre o verso 2 e o verso 1. Enquanto no verso 1, Davi nos conduz lá para o trono da glória, lá para onde Isaías 6 nos descreve, o alto e sublime trono do Senhor, o Rei da glória. No versículo 2, Davi, depois de nos apresentar isso, ele agora, como alguém que sai do lugar mais alto e vai para o lugar mais baixo, ele nos conduz agora ao berço de uma criança, do lugar mais alto ao lugar mais baixo. Mas também há um outro contraste. O contraste está presente no próprio versículo 2. O próprio versículo 2 tem um contraste interno dentro dele. Qual é o contraste? É entre o dependente, o totalmente dependente, e o tolo autossuficiente. O contraste é esse. Há um contraste entre o totalmente dependente, aquele que não tem como fazer nada por si mesmo, ele depende inteiramente de outrem, e aquele que é tolo, a tal ponto de se considerar autossuficiente. Não depende de ninguém. Eu mesmo me basto. Esse coro, meus irmãos, da criação aqui nos lembra que o louvor oferecido ao Criador nesse salmo, ele também nos lembra que ele surge num contexto de um mundo caído. Sim, o verso 2 aponta também para essa realidade. Enquanto a gente vê no verso 1 a criação, a Deus manifestando sua glória, o seu nome sendo exaltado, o verso 2 nos lembra que essa criação tão bela, que foi feita por Deus de forma perfeita, ela se encontra, nesse contexto atual, no estado de queda. Ela caiu. E como assim, pastor? Como é que a gente vê isso no versículo 2? Ora, nós vemos isso no fato de que Deus, ele tem inimigos, mesmo em meio ao esplendor da sua criação, que é belamente ordenada. Deus tem inimigos. O verso 2 declara isso. Por causa do pecado, por causa da queda do homem, Deus tem inimigos. O Salmo 8, ele faz referência a isso. Então, quando nós cantamos o Salmo 8, precisamos ter isso também claro em nossas mentes. Estamos cantando ao Deus Criador, que fez tudo pela palavra do seu poder, que sustenta todas as coisas pela sua palavra, e que esta criação, através da coroa dela, do homem, se rebelou contra ele.
E aí observe, essa mesma criação caída continua sendo sustentada pelo Senhor. Colocando de outra maneira, o ímpio, para poder blasfemar de Deus e se levantar contra Deus, o ímpio, para se fazer inimigo de Deus e se organizar em seus motins e ali em seus grupos se rebelarem contra a autoridade do Criador. Sim, o ímpio, para fazer os seus grupos em redes sociais de ateus, precisa ter o seu fôlego mantido pelo Criador. Senão ele não conseguiria fazer isso. Os próprios inimigos são assim mantidos, sustentados pelo Criador. Pelo Criador. Esses inimigos, meus irmãos, eles parecem fortes. E o texto diz que eles estão dispostos a se vingarem de Deus e também a se levantarem contra o seu povo. É isso que acontece. Os inimigos de Deus ao longo da história, eles se levantam, se rebelam contra Deus, e eles normalmente fazem isso através do ataque ao povo de Deus. O próprio Senhor assim estabeleceu. Você deve lembrar de Gênesis capítulo 3. A inimizade entre a descendência da mulher e da serpente. Essa briga, essa guerra ocorre desde então. E assim o será até a volta de Cristo. Então eles parecem aqui adversários muito fortes, organizados e sim dispostos a executarem o seu juízo. Mas em uma ironia no texto. A resposta divina. Veja, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários. O texto diz que esses inimigos, eles serão silenciados. Silenciados. Mas o texto diz, aí vem a ironia, que eles não são silenciados diretamente, pelo menos nesse texto aqui, pela vinda do Senhor Deus em juízo contra eles. Não. Antes, o triunfo divino aqui, em silenciar os seus inimigos, vem através das crianças. Isto é, dos agentes mais frágeis do povo de Deus. A causa de Deus prevalece mesmo quando seus defensores são os de mais tenra idade. E por que o Senhor Deus faz isso? Aqui, uma das razões é essa, é que Deus tem o objetivo de revelar o seu poder por meio de coisas insignificantes, frágeis, que ninguém dá nada. Não é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. Por exemplo, em 1 Coríntios, quanto a Deus manifestar o seu poder e a sua glória através daqueles que não são. Deus faz isso, irmãos. Nenhuma criatura é mais impotente do que uma criança que mama. Nenhuma. Uma criança que mama, e aqueles que já tiveram a experiência de passar por isso na sua própria casa, ali tendo seus filhos, sabem o quanto esse bebezinho é dependente dos seus pais. Precisa dos seus pais para tudo. É desse grupo de pessoas, de bebês que ainda estão mamando, que o Senhor Deus promete, por meio deles, fazer calar, silenciar os seus inimigos. E a força citada aqui não está em termos gerais aqui, irmãos, mas há algo específico. Não se trata de qualquer tipo de força, mas há uma força específica sendo descrita aqui. Veja, as armas que Deus utiliza para destruir o inimigo e o vingador estão postas na própria alegria de glorificar a Deus. E nesse caso, através dos mais fracos, as crianças. E seus instrumentos de vitória não são armas, não são munições,
o instrumento aqui, o que é a força específica sendo aqui dita para nós, são os louvores oferecidos a Deus. O coro de louvor exclamado pela criação silencia todas as vozes da iniquidade. Lá para o Salmo 22. Salmo 22, verso 3. Salmo 22, verso 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. O Salmo 22, verso 3, o Salmo 8, verso 2, ensinam a mesma verdade que aparece em vários textos bíblicos, de como Deus utiliza o entoar louvores ao seu nome para não somente abençoar o seu povo, para não somente manifestar a sua glória, mas também para fazer os seus inimigos serem silenciados, serem calados. Aqui, meus irmãos, no verso 2, nós vemos a importância dos cânticos, a importância do louvor. Aqui vemos o porquê, pelo menos uma das razões, o porquê Deus nos deu um livro de louvores. Isso é impressionante, como algumas pessoas elas passam desapercebido diante disso. O próprio Deus, aprove ao próprio Deus dar ao seu povo um inário. Ele mesmo, de forma inspirada, entregou ao seu povo um inário, um saltério, completo, perfeito, inspirado, suficiente para o seu povo cantar em todas as eras. Por quais razões, pastor? Uma delas, que eu quero que você se atente nessa manhã para isso, para que através do cântico desse livro de louvores, que é o que significa o livro dos Salmos, seu título, pudéssemos fazer os inimigos de Deus serem silenciados, calarem. Como isso é importante e como a gente está longe desse ensino, irmãos. Como é que você pode, entendendo isso, não cantar ao Senhor? É um absurdo nós chegarmos ao culto solene e ficarmos com nossas bocas travadas, fechadas. É um absurdo nós não, a plenos pulmões, cantarmos ao nosso Deus. Também é algo vil e pecaminoso quando alguns de nós agem da seguinte maneira: cantar os salmos, como é difícil, como é algo que não me dá prazer. Veja a vileza do seu pecado quando você pensa dessa maneira, porque o próprio Deus foi quem concedeu à sua igreja este inário, o próprio Deus, e é através dele, e foi nele, aqui no Salmo 8, que ele declarou isso, que os seus inimigos são silenciados pela voz dos seus pequeninos, cantando os seus louvores, o que certamente é uma referência ao próprio saltério, Mas além disso, meus irmãos, o Novo Testamento ele nos mostra como esse salmo ele foi cumprido na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, antes da sua crucificação. Conforme o Senhor ele entrava ali em Jerusalém, as crianças cantavam seus louvores, reconhecendo-o como o filho de Davi, o rei prometido, o seu rei. Mas o que aconteceu? A liderança eclesiástica ali presente, os sumos sacerdotes e os doutores da lei, ficaram irados e reclamaram com Jesus Cristo, dizendo que ele deveria silenciá-los. Mas veja a resposta de Jesus, lá em Mateus 21. Mateus 21. Mateus 21, a partir do versículo 14,
Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, dignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Ele cita aqui o Senhor, a primeira parte do verso 2 do Salmo 8. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos citaste louvor. Mas eles conheciam o restante do Salmo, meus irmãos, o restante do versículo 2, que diz: para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Na citação que Jesus faz do Salmo 8, há mais de uma coisa acontecendo aqui. A primeira e mais óbvia é que ele está silenciando os inimigos. Olha a beleza desse texto. Enquanto os inimigos queriam que o Senhor, silenciasse os pequeninos que estavam cantando ali, o Senhor os silencia e evidencia como o cântico daquelas crianças silenciava também os seus inimigos, cumprindo assim o Salmo de número 8, verso 2. Mas também há algo sendo dito aqui pelo Senhor, que não está tão claro no texto, mas é uma inferência lógica e necessária do Salmo 8, verso 2, citado por Jesus naquele contexto em Mateus 21. Qual é a inferência lógica necessária, pastor? Jesus está asseverando a sua divindade. Porque o Salmo 8, verso 2, está falando de pequeninos, de crianças de peito que cantam a Deus. Deus é louvado, Deus é exaltado, Deus, e somente Deus pode ser glorificado. Quando ele aplica aquela circunstância, o Salmo 8, verso 2, a si, ele está dizendo: eu sou Deus. Eles podem e devem cantar a mim e se alegrarem com a minha chegada, com a minha presença, porque eu sou o vosso rei. Eu sou. Mas eles, meus irmãos, eram inimigos do rei e da sua obra. Como diz Mateus 26, versículo 3 a 5, eles mesmos conspiraram para matarem o rei da glória. Mas o coro de louvor proclamado pelo povo de Cristo, através dos séculos, sufocou e tem sufocado as tentativas dos seus inimigos de pôr um fim à sua obra, ao seu reino. Isso não aconteceu naqueles dias e nem aconteceu depois disso. O povo de Deus continua cantando ao Senhor e assim silenciando os inimigos de Cristo. Então você se pergunte: mas pastor, com os seus olhos no Salmo 8, verso 2, pastor, como é que o salmista Davi pode dizer aqui que crianças pequeninas de peito, elas louvam a Deus? Como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Em primeiro lugar, porque os filhos aqui dos crentes mencionados, eles fazem parte do povo de Deus. Essa é uma inferência lógica também necessária. Os pequeninos sendo citados aqui são pequeninos, são crianças de peito que fazem parte do povo de Deus. Eles são membros do povo de Deus. E aí, use a lógica. Se eles são membros do povo de Deus e são descritos como que cantando a Deus, mesmo os que mamam cantando a Deus, como alguém pode ainda negar-lhes o sinal e selo do pacto? Se são membros do povo, se estão cantando a Deus, como alguém pode negar-lhes o batismo? Mas você diz: pastor, ainda não responde, eu entendi, mas veja, como é que se dá? Como é que isso acontece? Ora, isso acontece principalmente no culto solene. Principalmente. Se eles são membros do povo de Deus, e eles, os pequeninos, eles estão cantando a Deus, logo,
é incoerência, é uma contradição remover as crianças do culto solene. Porque a própria Bíblia diz que eles cantam a Deus. Seja através dos seus barulhos que eles fazem, até mesmo ali balbuciando alguma coisa, tentando se expressar, ou mesmo os que já conseguem fazer isso, formular, tentando ali já cantando alguns versos, os pequeninos, mesmo aqueles que não falam ainda, de alguma maneira, com os seus sons, com os seus barulhos, eles louvam a Deus. E aqui, irmãos, sobretudo para as mães, há um encorajamento para vocês essa manhã. E eu lamento porque tantas e tantas faltaram aqui para ouvir isso. Encorajamento para você trazer os seus filhos para o culto solene e estar com eles aqui. Sim, porque Deus ordena, porque isso expressa a palavra de Deus do começo ao fim, não tenha dúvida. Mas também porque o próprio Deus diz que a presença deles aqui no culto solene, ela não é em vão, não é sem sentido. O próprio Deus recebe a adoração deles, agrada a Deus isso. Os pequeninos com seus barulhinhos, ou com seus grandes barulhos, agradam a Deus no culto solene. Irmãos, como a igreja em nossos dias está distante disso? Porque como é que a gente escuta em vários lugares? Essa semana então eu escutei um testemunho terrível de uma certa igreja presbiteriana lá em Minas Gerais. A prática é essa: crianças no culto é perturbação. Crianças no culto é uma coisa que vai tirar a atenção do pregador, vai tirar a atenção dos demais irmãos. Nós temos que tirá-los do nosso meio para que eles possam ter o seu cultinho ali. Enquanto Deus diz que o barulho deles é louvor para o Senhor. O que eles têm de se expressar, falar, ainda que grunhindo ali, é para a glória de Deus. Que diferença! Que diferença no que Deus diz em comparação com como a igreja em nossos dias tem agido. O culto solene é principalmente aqui o ambiente em que esses pequeninos, as crianças de peito, vão manifestar o louvor ao Senhor Deus. O culto infantil, irmãos, essa expressão que nem deveria existir, porque assim como não existe culto de jovens, culto de senhores, culto de senhoras, culto do bebê, culto do animal, culto do sei lá do que mais, não existe culto infantil. Há o culto solene, a santa convocação, o culto onde todos os membros da aliança são convocados para adorar o Senhor Deus, dos velhos aos mais pequeninos, aos mais jovens, homens e mulheres, judeus e gentios, todos em Cristo reunidos para cultuar a Deus. Culto solene, que abrange a todos. Chama de reunião disso ou daquilo outro, mas culto engloba todos os membros da aliança. Os pequeninos também. Então, o seu esforço de trazer o seu filho para o culto não é em vão. A não ser que você esteja discordando de Deus, né? Seja tão vil a ponto de fazer isso. Ele precisa de uma instrução específica. Ele precisa. O próprio Deus está dizendo: eu quero o teu filho que mama me adorando, me servindo. Eu quero o teu pequenino que é meu, servindo a mim, cantando os meus louvores. Eu quero, diz o Senhor. Diz o Senhor. Agora veja, se é vil alguém tirar do culto solene pequeninos, o quão vil não é um pastor, todos, mas ainda mais um pastor, dizer que um casal não tem o direito de não ter filhos. Ora, o quão profundo é esse pecado agora aqui sendo descrito? Porque tirar os filhos da aliança do culto solene já é o grave.
impedir o nascimento deles? Não desejá-los. O próprio Deus, que fala inúmeras coisas nas suas palavras sobre as crianças, ele também diz, verso 2 ainda: da boca dos pequeninos eu tiro o perfeito louvor. E aí eu afirmo que um casal tem o direito, ele pode reter esse louvor de Deus. Seja tirando do culto solene, ou então impedindo que os filhos venham a nascer. Não, o casal não tem nenhum direito de fazer isso. Não tem, como já ensinei aos irmãos outras vezes aqui. O princípio é muito claro. Quem firma um compromisso pré-nupcial visa o matrimônio. Um rapaz que entra em compromisso com uma moça pré-nupcial, ele visa o matrimônio. Ele não visa ficar no compromisso, um homem crente, à luz da palavra de Deus, não visa ficar pelo resto da vida no seu compromisso pré-nupcial. O objetivo é casar. E quem casa, um dos objetivos, em condições, circunstâncias normais, não estou falando de situação de doença, de impeditivos, em circunstâncias normais, um dos objetivos de alguém que casa é naturalmente gerar filhos para o Senhor, para a glória do Senhor, para cantar ao Senhor. Tentar impedir isso é ir contra um dos propósitos do casamento. Eu repito, não é o único propósito, nem é o principal, mas é um dos: procriação, ter os seus filhos. Aí o indivíduo é tão falacioso que ele diz assim, o pastor que defende isso: mas como é que é isso? Um dos argumentos falaciosos dele: como é que é isso? Porque então, se um casal tiver 2 filhos, está em menos pecado o que não tem só um. E aí o que tem 5 ainda está em pecado porque não tem 7, não tem 8. Ele começa a dizer que a questão ela vai se referir simplesmente à quantidade de filhos. Ora, não é esse o ponto. O princípio é: eu não vou impedir, ou nesse caso tentar impedir, algo que naturalmente deve acontecer. A quantidade é Deus quem determina. A questão não é, eu vou me abrir aqui para ter 3, para ter 4, para ter 5, e aí o que tem 7 está mais obediente do que eu. Não é esse o ponto. Percebe como o argumento é falacioso? A questão é, eu tenho que confiar em Deus e simplesmente viver a minha vida de forma natural. Porque sim, tentar impedir os filhos é antinatural. É antinatural tentar impedir os filhos. É pecado, irmãos. É pecado. Então, quando alguém correlaciona isso ao pecado do homossexualismo, não está errado. Uma coisa de fato é dizer que tal pastor defende a causa homossexual, o que é errado, é uma injúria falar isso. Outra coisa é dizer que sim, há uma correlação quanto ao fato de serem pecados que são antinaturais. Deus fez macho e fêmea. 2 machos, 2 fêmeas, antinatural. Deus fez o casal e os uniu para terem filhos. Se esforçar para impedir isso, antinatural. É pecado da mesma natureza. Nesse sentido. Então sim, é um absurdo, irmãos. E um deles, eu quero ressaltar só isso essa manhã. Porque se Deus me der a oportunidade, outros momentos para falar sobre isso e aprofundar mais essa questão, da questão dos filhos. Já falei muitas vezes na nossa igreja, estou voltando hoje a falar sobre isso, ainda pretendo aprofundar novamente, mas apenas para você pensar num aspecto aqui. Qual? Quando eu impeço, ou nesse caso tento impedir, porque Deus ainda pode mandar, mesmo assim tentando impedir, eu estou retendo de Deus o devido louvor a Ele. Ele quer o louvor dos meus filhos. Versículo 3, e eu preciso avançar aqui pelo horário já. Versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra os teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, versículo 4 agora, que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Note aí, os teus céus, obra dos teus dedos. Interessante porque aqui
o salmista, ele utiliza uma espécie aqui de antropomorfismo. Pastor, o que é isso? Antropomorfismo, você sabe, alguns já ouviram o significado disso. É uma expressão teológica para se referir a quando os autores bíblicos, eles usam expressões, na verdade, formas humanas para atribuírem a Deus. Nesse caso aqui, os dedos. Deus, literalmente, não tem dedos. Caso pensando aqui no Pai e no Espírito Santo, não tem dedos. Então, a natureza divina não tem formas humanas, colocando ainda melhor. Então, ele usa a expressão, obra os teus dedos aqui, e com essa expressão usada pelo salmista, ele exalta aqui a magnitude do próprio Deus. Porque, veja, se a criação é algo belíssimo, extenso, gigantesco, e você fica deslumbrado com isso tudo, a Bíblia diz que tudo isso foi feito, é uma forma de se referir aqui, pelos dedos de Deus. Em outras palavras, não exigiu muito esforço. Com os seus dedos, ele criou todas as coisas. Uma figura de linguagem, para você ver aqui o quão grande é o Senhor em comparação à sua criação. O salmista contempla as maravilhas das obras de Deus, reveladas nos céus, como uma maior demonstração do poder e esplendor do Senhor Deus. Os grandes corpos celestes aqui são descritos, a lua e as estrelas, visto como obra de suas mãos. E aí também veja o contraste, porque enquanto os ídolos são feitos pelas mãos dos homens, criados pelas suas próprias mãos, fabricados pelos seus dedos, o Deus verdadeiro criou tudo pelos seus dedos, com os seus dedos. Também, observe aqui a citação, lua e estrelas. Alguns entendem que Davi cita lua e estrelas apenas, só cita esses dois corpos celestes, porque ele estava escrevendo, compondo esse salmo à noite. Então a ideia seria essa: Davi estaria olhando para a criação durante a noite, observando a lua, observando as estrelas, e assim, de forma inspirada, escrevendo, compondo este salmo. O que tem muito a ver com o pano de fundo, meus irmãos, acerca desse salmo, está num bloco, ainda que ele não descreva, como eu disse, mas está num bloco que fala de lamento. E nesse caso, olhar para a criação de Deus, para a sua complexidade, sua beleza, e assim ser fortalecido, a sua confiança ser fortalecida no Senhor, durante a noite. A noite. Mas também há algo importante aqui, além disso. O versículo 4 nos mostra, depois de falar de toda a grandeza da criação, faz um contraste aqui, uma comparação entre toda essa magnitude da criação com o homem. A ideia é a seguinte: se a lua e estrelas são pequenas em suas mãos, ou seja, nas mãos de Deus, o que é o homem diante do seu Criador? Se as estrelas são pequenas, quão frágil e insignificante não será o homem? Ora, se tudo isso que Deus fez foi feito pelos seus dedos e é insignificante perante o Criador, quanto mais é o homem. Tanto é que assim que ele se expressa no versículo 4, que é o homem que dele te lembres, e o Filho do Homem para que o visites. Quando eu contemplo toda essa imensidão, o que é que eu sou em minha insignificância, comparado a isso? O que é que eu sou para tu te lembrares de mim? E assim me socorrer no dia da angústia, e fortalecer a minha esperança, e habitar comigo o que eu sou. E aí vem no versículo número 5, algo impressionante. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ou seja, a resposta aqui, meus irmãos, que Davi dá, é que o homem é a coroa da criação. Gênesis capítulo 1 demonstra que o homem ele é criado por Deus no 6º dia. Você deve lembrar disso. E isso ocorre não apenas mostrando como ele é o último a ser criado
apontando assim a sua importância, mas também no fato de que Deus criou tudo antes do homem para o homem. Para o homem. Deus cria tudo antes para dar ao homem. Entenda isso como seu mordomo. Tudo pertence a Deus em última instância, mas como seu mordomo, como um governante que está abaixo de Deus para governar de acordo com a sua vontade. Deus entrega tudo ao homem. Percebe? O que Davi diz no versículo 5, depois que ele se depara com essa realidade que eu, comparado à criação, sou insignificante, ele se lembra aqui e cita que o homem, a despeito dessa imensa criação, ele é mais importante, em termos de criação, irmãos, ele é mais importante do que todo o restante da criação. Quando comparado ao seu Criador, o homem não é nada, infinitamente menor. Mas quando comparado ao restante da criação, ele é a coroa dela, a sua coroa. O verso 5 também tem uma questão importante que ser salientada, que é a expressão que você tem em sua tradução, nossa tradução aqui na ARA, pouco menor do que Deus. Eu preciso explicar isso. Tem que ser sucinto pelo tempo também. Vamos lá. Essa tradução, meus irmãos, eu entendo que ela não é a mais adequada, a tradução da ARA aqui. Por quê? A palavra usada aqui pelo autor, no seu original, no hebraico, é a palavra Elohim, que sim, pode, muitas vezes, é traduzida como Deus. Mas eu creio que não é este o caso aqui. E por quê? Qual o motivo principal por que não ser Deus aqui nesse caso, a melhor tradução? Porque o próprio Novo Testamento nos dá aqui a palavra que é usada. Ele vai interpretar para nós. Olha lá para Hebreus 2:7, o texto lido na Santa Convocação. Hebreus 2, versículo 7. Observe como o autor aos Hebreus, ele vai dizer, no versículo 7, fizeste-o por um pouco menor do que anjos. Anjos. E aqui o autor aos Hebreus, ele está seguindo a mesma versão da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. O autor aos Hebreus faz essa citação. A referência de Davi no Salmo 8 é uma referência aos anjos. Então, o próprio Novo Testamento nos dá aqui a palavra que deve ser usada por nós em nosso vernáculo, na hora de traduzir a palavra Elohim, ou seja, uma referência aos anjos. Aos anjos. Essa versão, ela focaliza no homem como governante da terra e não dos céus, que também é o tema desse salmo. O homem, meus irmãos, como coroa da criação, governa sobre o mundo que Deus criou. Tudo pertence a ele nessa terra, especialmente os animais, pássaros e peixes. Veja, versículos 6 a 8. Versículos 6 a 8, no Salmo 8. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que percorre a senda dos mares. O homem tem a responsabilidade, desde a criação, de governar como um rei tudo que Deus fez. Tudo que Deus fez, ele colocou na responsabilidade do homem para ele governar. E aqui, um ensino importante, nós extraímos desse salmo aqui, desse verso 6 a 8, é a diferença, na verdade começando no verso 5 já, né? No verso 5 a gente já percebe isso. A diferença que existe entre o homem, o ser humano, e o restante da criação. Nunca o homem pode ser comparado em sua importância ao restante da criação. Então sim, é pecado quando pessoas defendem animais nos mesmos termos que um ser humano. E que tratam tais animais como se fossem gente. Você vai logo pensar, eu sei, nos pais de pet. É verdade, eles estão pecando contra o que o Salmo diz aqui, não tenha dúvida quanto a isso. Mas há alguns que não são assim conhecidos como pais de pet, mas muitas vezes a linguagem, o tratamento é semelhante. É bem semelhante. A forma como falam de animais. Há pessoas, inclusive, que chegam a não ter o cuidado de até mesmo pedir oração pelo seu bichinho que está doente. Pastor, meu irmão, ore pelo animal que está doente.
você tratar o restante da criação como se fosse igual em valor e importância para Deus que o homem. Não, o Salmo não está ensinando que você deve maltratar e não cuidar, não zelar da não ter zelo para com a criação, perdão. É claro que você tem que ter zelo. O bom governo passa por isso. Cuidar dos animais, não tenha dúvida. Mas jamais colocar na mesma importância, no pé de igualdade que um ser humano. Quantas ONGs, quantos movimentos existem defendendo animais como se a vida de um animal valesse o mesmo que um ser humano. Às vezes eu vejo alguns comentários na internet, exemplo, né? Alguém feriu um animal, um bicho, ou então por conta da displicência mesmo do seu dono ali, não teve cuidado, aconteceu algum tipo de situação, e as pessoas comentando, dizendo assim, devia ter acontecido nada com ele, antes ele do que o cachorro, antes ele do que... E você fica, como é que pode? A queda, o pecado, distorceu todas as coisas, a ponto de a coroa da criação, a sua vida, ter a mesma importância de que um animal. Deus colocou o homem para governar e usar a criação para o seu benefício, acima de tudo, para a glória de Deus. Ao pensarmos, meus irmãos, no estado exaltado do homem na criação, também não podemos deixar de pensar na extensão de sua queda no pecado e na sua rebelião contra Deus. Esse governo que o homem tem da criação, ele agora, desde a queda, ele é manifesto de uma maneira imperfeita. Quando Deus fez o homem originalmente, a forma do homem conduzir as coisas e assim governar tudo, era perfeito, era de acordo com a vontade divina. Mas após a queda, esse governo ainda acontece, esse domínio ele ainda ocorre, mas agora de maneira imperfeita. Acabei de dar um exemplo dessa situação com relação aos animais, ao resto da criação, mas há inúmeros outros, de como o homem usa os recursos da criação de forma pecaminosa, a não exaltar a Deus e não ser grato ao Senhor pela sua boa mão. Além disso, a pecaminosidade do homem nos leva a refletir sobre a salvação do homem por meio de Cristo, o verdadeiro homem e a verdadeira imagem de Deus. Esse salmo, assim como todos os salmos, conduz nossas mentes a Cristo. Cristo é a imagem de Deus como homem verdadeiro, o homem que realmente cumpriu aquilo para que o homem foi criado. Efésios 1:10 diz, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. O santo governo que o homem deveria ter exercido é dado a Jesus. Como diz Colossenses 1:15, ele, o Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o primogênito da criação. Então o Salmo 8, como todo saltério, exalta a pessoa do Redentor. Essa criação que agora encontra-se caída, ela também é alvo da redenção de Cristo. Como diz Romanos 8, a criação aguarda com expectativa a sua redenção final por meio de Cristo. O Salmo, meus irmãos, ele começa e termina com louvor a Deus. Deixa eu lembrar você a estrutura dele, observe novamente os seus olhos aí, passa os olhos no texto e veja. Logo após o início, ele narra a obra de Deus na criação, no verso 1, parte B, verso 3. E antes do final, ele observa o governo do homem na criação, versos 6 a 8, como um reflexo da imagem de Deus que o criou. E no centro do Salmo, versos 4 e 5, você tem aqui o homem como ápice dessa criação. Sim, esse salmo nos convoca como povo de Deus a nos lembrar e regozijar na magnífica e bela obra da criação de Deus. Ele nos convoca a nos lembrarmos do nosso papel na criação. Ele nos leva a refletir sobre a forma na qual Cristo se tornou a verdadeira imagem para nós e que a nossa resposta a Ele é o louvor. Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O Salmo 8, quando nós cantamos esse salmo, primeiro tendo em mente aqui o nosso Deus Criador, que fez todas as coisas, sustenta pela palavra do seu poder, bem como também pensar nas suas obras e ser grato a Deus por isso, bem como também no fato de que nós somos a coroa da criação, que Ele nos colocou para governar de acordo com a sua vontade, e principalmente lembrar de Cristo, que é o cumprimento desse salmo.
nós também lembramos de que quando cantamos ao nosso Deus, todos os salmos, diz Hebreus 13:15, por meio de Jesus fazemos. Por meio de Jesus oferecemos a Deus sacrifícios de louvor. Cantamos por meio de Cristo ao Senhor, Senhor nosso. De fato, você pode, assim como eu, nós sermos como crianças frágeis. Mas podemos dizer, como Paulo disse em 2 Coríntios 12, 9 e 10. Fala para 2 Coríntios, a gente encerra aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Lembre-se disso. O Senhor Deus, Ele extrai esse perfeito louvor dos pequeninos, dos mais frágeis, daqueles que ninguém dá nada por eles, daqueles que são totalmente dependentes de outro. É assim que você e eu, nós devemos nos aproximar do nosso Deus, por meio de Cristo, louvar o seu nome, pela obra da criação, na sua total dependência, reconhecendo a nossa fragilidade, e que nós não somos autossuficientes, mas que precisamos do sustento do nosso Deus, que pela sua boa mão, sua providência, por meio de Cristo, assim nos mantém. A Deus seja a glória, meus irmãos, pela sua criação, pela sua providência, pela redenção em Cristo. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor nosso Deus, por tua palavra. Ó Senhor, Senhor nosso, exaltamos o teu nome e assim somos gratos a ti por ouvirmos o Senhor falar conosco novamente no teu santo dia. Na verdade, a cada dia do Senhor ouvimos a tua voz e principalmente no culto solene, na pregação da palavra. Obrigado, ó Deus, muito obrigado. Aplica a tua palavra, traz os frutos nas nossas vidas, faz o teu povo, todos nós, sermos mais gratos e alegres na tua presença e a cantarmos a ti, ó Deus, os teus louvores, por meio de Cristo. Nós oramos ao Senhor, em nome do Redentor, do Senhor Jesus Cristo. Amém.